Como que vai ficar a repetição de indébito tributário aí com a reforma tributária? É o fim? É o fim da repetição de indébito? Muita gente vem comentando, falando sobre isso, que é o fim da repetição de indébito tributário. Realmente é, isso é verdade, né? Eles têm razão, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso no vídeo dessa semana, né? Esse é um tema importantíssimo, um tema polêmico, né? Isso tem lá um artigo, a gente vai tratar especificamente do artigo 38, né, da Lei Complementar 214, que trata ali do pagamento indevido a maior aí do IBS e da CBS. Então fique com a gente que a gente vai tratar aqui nesse vídeo, né, sobre esse tema. Mas antes disso, né, antes de rodar a vinhetinha e a gente começar a tratar do tema dessa semana, vamos fazer aquele combinado, né? Se ao final do vídeo, né, você gostar, se vídeo foi útil de alguma forma aí para você, no seu aprendizado aí sobre a reforma tributária, você vai dar o like, né? Vai prestigiar aqui o nosso vídeo. Gostou? Foi útil? Pô, dê o like, não custa nada, é só pegar seu dedinho ali, né, e dar o like, né? E aproveita também, vire aqui um acadêmico da reforma tributária, se inscreva no canal, é bastante importante para a gente aqui que produz conteúdo no YouTube. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos rodar a vinhetinha, vamos pro que importa, né? Você está aqui para ver aí sobre o tema, né? Para a gente discutir, comentar aí sobre essa temática aí da repetição de indébito tributário aí no âmbito da reforma. Roda a vinhetinha, vamos pro conteúdo, porque é isso que interessa aqui, né, no vídeo de hoje. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. É o fim da repetição de indébito aí no IBS e na CBS, né? Essa reforma tributária, a Lei Complementar 214, decretou a morte, ou pelo menos a quase morte da repetição de indébito, né, do IBS e da CBS. Né? A gente não vai ter como pleitear a restituição. Como vai ser isso? Né? Isso é mito? Isso é verdade? Né? Como que isso vai efetivamente acontecer? Então vamos lá. Né? Vamos aqui para o slide, que eu quero trazer alguns pontos aqui para a gente discutir. Né? Então vamos lá, vamos contextualizar, né? Repetição de indébito e tributos indiretos. Né? E a gente está falando realmente, né, de tributos indiretos. O IBS e a CBS são tributos indiretos, em que eu tenho o contribuinte de direito, vai ser o fornecedor aí de bens e serviços, e eu tenho o contribuinte de fato, né, que é o adquirente, é o destinatário, aquele que arca efetivamente com o ônus da tributação. Né? Então, efetivamente, o IBS e a CBS é que nem o ICMS, que nem o ISS, o IPI, são tributos indiretos, em que eu tenho aí o fenômeno da repercussão econômica do tributo. Então aí surgem essas duas figuras que eu bem coloquei para vocês, que é a contribuição, contribuição, não, o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. Falou, pô, professor, mas ok, então vai ser da mesma forma, repetição de indébito no caso do IBS, da CBS, o ISS, o ICMS, como que isso é feito hoje, né, para eu entender, né, como que vai ficar aí com a reforma tributária. Então isso é importante, tá? Eu trouxe aqui para vocês, esse é um ponto para a gente discutir. Como que é antes da reforma? Como que é hoje, né, na verdade, né? Hoje, pessoal, quando a gente fala de repetição de indébito envolvendo tributo indireto, então eu olho, óbvio, juridicamente, eu tenho ali um tributo indireto em que eu tenho esse fenômeno jurídico, né, da repercussão jurídica do tributo, repercussão, obviamente, econômica, em que há essa transferência do encargo tributário. Quem arca efetivamente com o ônus da tributação é o contribuinte de fato, né? O consumidor, é o adquirente, do bem ou do serviço. Então, hoje, antes aí da Lei Complementar 214, antes do IBS e da CBS, né, a gente tinha que olhar para o artigo 166, o artigo 166 do Código Tributário Nacional. Né? E esse artigo 166, que eu acho que eu até coloquei aqui para os senhores, né, para que o contribuinte de direito, que é aquele que figura no polo passivo da relação tributária como sujeito passivo, né, porque é ele que tem a legitimidade, ou pode ter a legitimidade ativa para pleitear a restituição. O contribuinte de fato, em regra, não pode. Tá? Em regra, não pode. Então, é o contribuinte de direito que tem que ir lá, né, pleitear. Quando ele
pagou algum valor indevidamente, algum valor a maior, ele vai ter que ir lá pleitear a repetição de indébito. Mas quando que ele tem a legitimidade ativa? Ele pode pleitear em qualquer situação? Não. Né? Como a gente está falando aqui de um tributo em que quem arca com o ônus da tributação é o consumidor, né? Então, para evitar o que a gente chama de enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa, em que o fornecedor, o contribuinte de direito, ele transferiu o encargo para o contribuinte de fato, né? Então quem efetivamente arcou com o ônus da tributação foi o contribuinte de fato, é ele que vai pleitear a restituição, ele cobrou lá do fornecedor, o fornecedor já pagou ele, né? Já pagou ele, aí ele que vai receber, pô, mas quem arcou com o ônus da tributação foi o adquirente, foi o consumidor, é justo o fornecedor, né, o vendedor, o contribuinte de direito ter que pleitear e ele ter o dinheiro de volta? Então, né, o artigo 166 do CTN trata exatamente disso. Né? Ele até pode pleitear, desde que ele comprove que ele não transferiu o encargo tributário para o consumidor, para o contribuinte de fato. Se ele conseguir comprovar isso, e é bastante difícil você comprovar isso contabilmente, ele até pode ir lá pleitear. Pô, mas professor, se em regra ele transfere o encargo, então nunca ele vai poder pleitear a restituição? Né? Então já é o fim da repetição de indébito no âmbito dos tributos indiretos, já hoje, não. Não. O artigo 66 dá uma alternativa. Fala, olha, se você transferiu efetivamente o encargo tributário, que é a regra, né, você tem uma saída. Você chegar lá para o seu cliente, que é o contribuinte de fato, você chega para ele, você me autoriza a pleitear a restituição? Porque eu paguei aqui um valor indevido, um valor a maior, você me autoriza? Assina aqui um termo de autorização. O cliente falou, olha, se me der um desconto, né? Porque aí eu que arquei com o ônus, né? Eu que paguei o pato aqui, entre aspas, se me der um desconto nas minhas próximas compras, eu aceito. Falou, não, eu dou, a gente negocia. E, obviamente, isso vai estar, né, na esfera privada aí, né, no âmbito aí do contribuinte de direito e do contribuinte de fato. Né? Mas o adquirente, o contribuinte de fato, o consumidor, assinando esse termo de autorização, o contribuinte de direito vai, obviamente, poder pleitear a restituição. É assim que é hoje, tá? É assim que está no artigo 166 do Código Tributário Nacional. Fala, professor, mas não vai continuar assim? O artigo 166 do CTN está lá vigente ainda, não foi modificado, né? Ou a Lei Complementar 214 revogou, alterou alguma coisa? Não, não alterou. Ele continua lá, não foi alterado em nada. Né? Inclusive, ele vai continuar sendo aplicado, mas não só ele. É aí que entra o ponto. Né? Então, vamos aqui para o slide. Eu trouxe aqui. Tá, então como que isso é disciplinado na Lei Complementar 214? Né? Então, o artigo 38 da Lei Complementar 214, ela faz referência ao artigo 66, mas não somente. Ela fala que o contribuinte de direito, né, o fornecedor, quando ele pagar indevidamente, né, ou a maior, o IBS, a CBS, ele vai poder pleitear a restituição, a repetição de indébito, somente quando o adquirente não se creditar. Né? Então, se ele pagar indevidamente o a maior, o IBS, CBS, numa operação em que o adquirente não se creditou, né, aí ele vai poder pleitear. E além disso, eu vou ter que aplicar o 66. Então, somado a isso que eu já coloquei para vocês, né, de demonstrar que não transferiu o encargo, e também, caso tenha transferido encargo, que é a regra, ele tem lá o termo de autorização, né, do adquirente, né, do consumidor, ele vai ter que, obviamente, só poder pleitear a restituição somente quando ele tiver numa operação em que o adquirente não se creditou. Né? Pô, mas professor, então, numa operação B2B, né, numa operação entre empresas em que o adquirente se credita, que é a regra, né, a gente vai estar no contexto aí dentro da reforma de não como atividade plena, crédito financeiro, tudo gera crédito praticamente. Então, se gerou crédito para o adquirente e ele pagou um valor a maior lá, ele não vai poder pleitear a restituição? Não vai poder. Não vai poder pleitear. Né? Então, se ele vendeu lá, se ele vendeu um insumo, uma indústria vendeu um insumo para uma outra indústria, fabricar um outro produto, ela vai lá e se acredita. Mas ela emitiu uma nota, né, o fornecedor, aí, o contribuinte de direito, emitiu uma nota com alíquota cheia. Mas na verdade era alíquota zero, ou uma alíquota reduzida.
Né? E aí, ele não vai poder, esse valor não vai. Então, a grande questão aqui é que ele gerou uma nota com IBS, CBS destacado, com a alíquota cheia, o adquirente se creditou. E o que, que é? O que, que o adquirente vai fazer com esse crédito? Ele vai utilizar esse crédito para compensar um débito. Né? E aí, se o crédito é um valor maior do que o efetivamente devido nessa operação, né, ele vai pagar menos IBS e CBS. Né? Então, no final das contas, o fornecedor, que é o contribuinte de direito, é o sujeito passivo, por que ele vai pleitear a restituição nesse caso? Né? É, e aí imagine, ele vai pleitear a restituição, aí ele vai ter o valor de volta. Mas o adquirente já se creditou e ele já pagou menos IBS em virtude desse crédito maior. E aí é justo você devolver para o fornecedor esse valor. Ah, mas ele pagou um valor maior. Ok, ele pagou um valor maior, mas ele transferiu esse encargo para o adquirente. Inclusive, o adquirente se creditou e pagou menos IBS e CBS nesse caso. Ah, então não vai ter solução para esse caso? Não, calma. Eu estou falando que não vai ocorrer não vai haver a possibilidade do fornecedor, que é o contribuinte de direito aqui, pleitear essa restituição. Por quê? Porque o adquirente se creditou e pagou menos de IBS. Porque o que é pleitear a restituição? É o devolver para o fornecedor um valor, né? Ou dar para ele um crédito para ele poder abater dos débitos que ele tem. Né? Mas isso não faz sentido numa situação em que o adquirente se creditou. Né? Então, nessa situação, se houver uma operação em que o adquirente se creditou, eu não vou aplicar, não vai haver repetição de indébito. Não estou falando que não vai haver solução para isso. Né? Eu não vou corrigir isso, não. Vai haver algum mecanismo para corrigir isso, mas não vai ser via repetição de indébito. Né? Ah, professor, então quando vai haver repetição de indébito? Por exemplo, você vai vender para uma pessoa física, ou você vai vender para uma empresa do Simples, que não é contribuinte regular do IBS-CBS, ela não se acredita. Ou você vende para um contribuinte regular do IBS-CBS, mas você vai vender um bem de uso e consumo pessoal, que ela não pode se acreditar. Aí, ok, ela não se acreditou. E aí, nessa situação, nesse tipo de operação, se houver algum valor que foi pago indevidamente ou a maior, em uma operação em que o adquirente não se creditou, aí ok, aí você vai aplicar um 66. Não estou dizendo que você vai permitir o fornecedor que ele pleiteie a restituição, né, numa operação em que o adquirente não teve crédito, e pronto, ele vai ter o valor de volta. Não. Aí eu vou ter que respeitar, além disso, eu vou ter que respeitar o artigo 166 que a gente já discutiu. Né? Ou ele comprova que não transferiu o encargo, né? Ou ele pega lá a assinatura, uma autorização do adquirente para ele pleitear a restituição. Tá? Aí eu vou aplicar, obviamente, o artigo 166. Pô, mas professor, né? Ok, numa operação em que o adquirente não tem crédito, ok, mas e nas outras? Qual que é a solução? Ou não vai corrigir isso? Né? Vai, né? Mas não vai ser via pedido de restituição, pedido de repetição de indébito tributário, em que o fornecedor vai lá pleiteia a devolução na conta dele. Ou o fisco reconhece o direito de crédito para ele utilizar ali para bater um eventual débito. Não. Né? Na verdade, o que vai acontecer? Né? Na verdade, o que vai acontecer é o fornecedor, numa operação em que o adquirente teve crédito, né? E ele emitiu um documento fiscal em que a alíquota foi cheia, né? Sei lá, 30%, né? No somatório do IBS-CBS. Mas na verdade era alíquota zero, ou uma alíquota reduzida. O que ele vai ter que fazer para ajustar isso, pessoal? O que ele vai ter que fazer? Ele vai, obviamente, né, reconhecer um crédito, né? Porque se ele pagou um valor maior, né, ali naquela operação, né, gerou um débito maior para ele. Então ele vai ter que reconhecer ali um crédito. Né? E o adquirente reconhecer um débito. Por quê? Porque ele apurou menos. Né? Então, como que pode ser feito isso, esse ajuste? O adquirente emitiu uma nota de débito, reconhecendo ali um débito, porque ele gerou um crédito, né? Ele pagou menos IBS, porque ele reconheceu um crédito maior.
né? Então, ele pode emitir uma nota de débito, né? A gente vai provavelmente ter isso, né, em termos operacionais. O adquirente emitindo uma nota de débito, né? Então ele vai reconhecer um débito, né? E essa nota de débito vai entrar eventualmente na apuração. Não estou falando que eventualmente vai ser assim, tá? Aqui, né, nesse caso, a gente vai precisar ter um ajuste dos dois lados. Um ajuste do lado do adquirente, que ele teve um crédito maior do que o devido, então ele vai ter que reconhecer um débito, né? Gerando, é como se ele tivesse estornado esse crédito, reconhecendo um débito. E o fornecedor reconhecendo um crédito. Por quê? Porque ele teve um débito maior do que o devido. Então veja, pessoal, eu tive um ajuste nas duas pontas. Isso não é restituição. Isso não é um pedido de restituição, de repetição de indébito. Isso é um ajuste na apuração do fornecedor e do adquirente, né, via débito e crédito, né? O adquirente reconhece um débito e o fornecedor reconhece um crédito. O que não pode, quando o adquirente se creditou, é que o fornecedor vai lá pleitear a restituição, ele tem o valor de volta, sem ter um ajuste no adquirente, né? Então, esse que é um ponto que o pessoal, acabou a restituição, ok. Né? Nesse tipo de operação em que o adquirente teve crédito, não faz sentido ter repetição de indébito. A gente vai ter ajustes mútuos, né? Em que eu tenho um efeito similar a de uma restituição para o fornecedor. Mas o adquirente também tem que ajustar a sua questão do crédito, né? Via o reconhecimento de um débito, tá? Então, em termos operacionais, a gente não chama isso de repetição de indébito. A gente chama isso, né, de ajustes positivos, né, ou negativos. Mas nas duas pontas. Porque quando eu pleiteio a restituição, eu estou recebendo um pedido do fornecedor, do sujeito passivo. E aí não faz sentido eu devolver para ele um valor, né, se o adquirente se creditou. Então é esse o sentido do artigo 38. Tá? Então não acabou a repetição de indébito. Talvez, né, a gente vai ter ela operacionalizada de uma outra forma, né, por meio de ajustes negativos e positivos nas duas pontas. Quando há o crédito adquirente, eu vou precisar ter ajustes no fornecedor e no adquirente. O efeito prático é como se eu estivesse devolvendo o valor. Mas devolvendo o valor e fazendo o adquirente também pagar o valor que ele pagou a menor em virtude de ele ter se creditado de um valor maior. Tá? Então tem que fazer esses ajustes nas duas pontas quando eu tenho uma operação em que o adquirente também se creditou. Tá bom? Então é isso, tá, pessoal? Não acabou a repetição de indébito, tá? A gente só vai ter ela sendo feita de uma forma diferente. E o legislador chamou de repetição de indébito só aquele pedido que a gente está acostumado, feito de forma unilateral por parte do fornecedor, por parte do contribuinte de direito. Ok? E aí, gostou? Foi útil de alguma forma? Foi útil de alguma forma esse vídeo para você? Se foi, pessoal, aproveita, vamos executar aquele nosso combinado. Dê o like agora, vou esperar aqui. Dê o like agora. E também já aproveita e se inscreva aí no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Isso é importante para a gente. E se você quer se aprofundar no estudo da reforma tributária, quer virar aí um verdadeiro especialista nessa temática, e se diferenciar aí no mercado, venha ser nosso assinante. A gente tem um plano anual de assinatura em que você realmente vai estudar com os maiores especialistas do tema, aulas ao vivo semanal, módulos gravados sobre reforma tributária, parte constitucional. A gente já está programando aí de gravar as aulas da Lei Complementar 214, enfim, você vai realmente saber tudo sobre reforma tributária. Então tem o link aí na descrição do vídeo, vai ser um prazer tê-los aí como assinante. Então é isso, pessoal, vamos ficar por aqui e a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.